Você já se perguntou por que faz o que faz? Acorda no mesmo horário, enfrenta o mesmo trajeto, executa as mesmas tarefas, volta para casa, dorme e repete. Amanhã será igual. E depois de amanhã também. Até que um dia, você simplesmente para de existir. Mas o mais perturbador não é que sua vida tenha se tornado essa repetição mecânica. É que você nem percebeu quando isso aconteceu. É que em algum momento, sem que ninguém te avisasse, você deixou de ser uma pessoa e virou uma função. Carl Jung dizia, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E é exatamente isso que aconteceu. Você não está vivendo o seu destino, está vivendo o que te foi programado. E sabe o mais fascinante? Essa transformação não começou ontem. Não começou quando você pegou o seu primeiro emprego ou assinou seu primeiro contrato. Começou muito antes. Começou quando você ainda era pequeno demais para entender o que estava acontecendo. Começou na escola. E se eu te dissesse que desde criança você foi sistematicamente treinado para obedecer, para competir, para nunca questionar, que a educação que recebeu não foi desenhada para te libertar, mas para te preparar para servir, que tudo o que te ensinaram tinha um objetivo claro, transformar você numa peça substituível de uma máquina gigante. Hoje vamos desmontar essa engrenagem. Vamos expor o sistema que te moldou sem que você percebesse. E mais importante, vamos discutir se ainda existe alguma saída. Se isso te incomoda, ótimo. Era para incomodar, porque talvez o desconforto seja o primeiro sinal de que você ainda está vivo. Pense na sua infância escolar. Aquelas filas organizadas, aqueles horários rígidos, aquela necessidade de pedir permissão para tudo, pedir para falar, pedir para se mover, pedir até para ir ao banheiro. Você achou que estava aprendendo matemática e gramática? Estava aprendendo obediência. A escola moderna não foi criada para formar pensadores. Foi criada para formar trabalhadores. Pessoas que seguem ordens sem questionar. Pessoas que competem umas com as outras ao invés de colaborar. Pessoas que entendem que existe uma autoridade que deve ser respeitada, não porque faz sentido, mas porque é autoridade. Olha o sistema. Provas padronizadas que medem sua capacidade de memorizar e repetir, não de pensar. Horários inflexíveis que te ensinam a viver no ritmo que outros decidiram, não no seu. Regras arbitrárias que você deve seguir sem entender o porquê, apenas porque sim. O que você realmente aprendeu ali? Aprendeu a sentar quieto por horas. Aprendeu a fazer o que mandam. Aprendeu que sua individualidade é um problema que precisa ser corrigido. Aprendeu que o sucesso é uma nota, e a nota é dada por alguém que você não escolheu avaliar você. E o mais cruel, te fizeram acreditar que isso era pelo seu bem, que disciplina é necessária, que você precisa desses anos de condicionamento para se preparar para a vida real. Mas qual vida real? A vida de quem? A escola te ensina a levantar a mão, mas não te ensina a levantar a voz. Te ensina fórmulas complexas, mas não te ensina a lidar com suas emoções. Te ensina datas de guerras antigas, mas não te ensina a reconhecer quando você está sendo manipulado. Você entra criança, com imaginação selvagem e curiosidade infinita. Você sai formatado, com medo de errar e ansioso por aprovação. Sai pronto para obedecer, mas incapaz de realmente viver. E então você recebe seu diploma, seu prêmio por anos de condicionamento. E sabe qual é o prêmio? O direito de entrar numa corrida ainda maior, ainda mais desgastante, ainda mais sem sentido. Você se forma, entra no mercado de trabalho e descobre que tudo o que te prometeram era mentira. Você não vai realizar seus sonhos, você vai pagar contas, não vai fazer a diferença, você vai bater metas, não vai construir uma carreira. Você vai sobreviver. O sistema é simples e perfeito. Você trabalha para ganhar dinheiro, usa esse dinheiro para pagar as coisas que precisa para continuar trabalhando. Transporte, comida, moradia, roupas adequadas. E então você trabalha mais para pagar as coisas que compra para suportar o trabalho. Entretenimento, comida de conforto, pequenos luxos que te fazem sentir que está progredindo. Você produz, consome, se endivida, produz mais para pagar as dívidas. E repete, semana após semana, ano após ano, década após década. Você se torna um número, um CPF ligado a uma conta bancária, um funcionário com um crachá que pode ser desativado a qualquer momento, uma métrica numa planilha, uma engrenagem que pode ser substituída quando quebra ou quando encontram uma mais barata. Nietzsche alertava. O homem moderno pensa que está livre enquanto é escravo das suas próprias rotinas invisíveis. E é verdade. Você aprende a normalizar tudo isso. Aprende a sentir até gratidão por estar na corrida. Pelo menos eu tenho emprego.
você repete. Como se ter a chance de vender sua vida em parcelas mensais fosse algum tipo de privilégio. Você acorda cedo, não porque quer, mas porque precisa. Enfrenta trajetos exaustivos. Tolera chefes que não te respeitam. Suporta colegas em competição constante. Executa tarefas que não fazem sentido. E volta para casa sem energia para nada além de colapsar no sofá e consumir qualquer coisa que anestesie a dor. Você não está vivendo. Você está funcionando. Como uma máquina bem oleada, executando sua programação sem questionar. E então os anos passam. Sua saúde começa a falhar pelo estresse crônico. Suas relações se deterioram porque você nunca tem tempo. Seus sonhos, aqueles que você ainda tinha quando era jovem, morrem silenciosamente, sufocados sob pilhas de boletos e responsabilidades. Você olha no espelho e não reconhece quem está ali. Quando foi que você se tornou isso? Quando foi que aceitou viver uma vida que não escolheu? Quando foi que trocou seus desejos pelas expectativas dos outros? Mas você não para, porque parar é assustador. Porque todo mundo ao seu redor está fazendo a mesma coisa. Porque questionar significa admitir que você desperdiçou anos, talvez décadas, vivendo no automático. E então você se aposenta, se tiver sorte de chegar até lá, e percebe que não sobrou nada. A energia foi embora, os sonhos foram esquecidos, o tempo passou, e você viveu uma vida inteira como uma peça numa máquina, girando, 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 sem nunca ir a lugar nenhum. Essa é a corrida, a famosa corrida dos ratos onde todos correm, mas ninguém vence. Onde o objetivo não é chegar em algum lugar, é apenas continuar correndo, porque se você parar, mesmo que por um segundo, vai perceber a realidade brutal. Você está preso. A pergunta que precisa ecoar na sua mente agora é: você está correndo porque quer ou porque foi condicionado a correr? Você escolheu essa vida ou apenas aceitou o roteiro que te entregaram? Porque se você nunca parou para questionar, se nunca desafiou o sistema, se nunca se perguntou, e se existir outra forma, então você já está totalmente dentro da engrenagem. Você já é a peça perfeita, funcional, previsível, substituível. E o mais triste, a maioria das pessoas vai morrer sem nunca acordar. Vão viver décadas inteiras em piloto automático, executando ordens, cumprindo expectativas, servindo propósitos que não são seus. Vão confundir rotina com destino, vão chamar obediência de maturidade, vão acreditar que sobreviver é o mesmo que viver. Mas não precisa ser assim. Ainda não para você. Não se você estiver disposto a enfrentar algo aterrorizante, a verdade sobre sua própria vida. Despertar é doloroso, porque significa admitir que você foi enganado, que os anos que passou acreditando que estava construindo seu futuro foram, na verdade, anos construindo o futuro de outra pessoa, que as promessas que te fizeram eram vazias, que o sistema não foi feito para te servir, você foi feito para servir o sistema. Quando você começa a enxergar isso, algo estranho acontece. Você se sente sozinho. As pessoas ao seu redor não entendem. Elas veem você questionando e acham estranho. Por que você está assim? Todo mundo vive dessa forma. É normal. Claro que é normal. Foi desenhado para ser normal. Mas normal não significa certo. Significa apenas que a maioria aceita sem questionar. Kierkegaard dizia: a angústia é o vértice da liberdade. É esse desconforto interno que te empurra para fora da corrida. Você começa a sentir culpa. Culpa por querer mais. Culpa por não se conformar. Culpa por perceber que a vida que está vivendo não é a vida que quer viver. E essa culpa é poderosa, porque te puxa de volta para o conforto da inconsciência. É mais fácil voltar a dormir. É mais fácil aceitar que é assim mesmo. É mais fácil continuar na corrida, mesmo que ela te destrua, porque pelo menos você sabe o que esperar. O medo do desconhecido é sempre maior que o sofrimento conhecido. Por isso tanta gente escolhe a prisão confortável ao invés da liberdade incerta. Eles preferem continuar na gaiola desde que ela seja confortável, com Wi-Fi, ar-condicionado, vale-refeição e um salário que paga as contas, mas não alimenta a alma. A vida parece funcional. Você acorda no horário, cumpre tarefas, bate metas, recebe seu pagamento e no final do mês repete o ciclo. E ainda dizem que você tem sorte, que deve ser grato por ter um emprego, como se isso bastasse. Mas o que ninguém vê, ou finge não ver, é que por dentro você está morrendo aos poucos. A cada dia, um pedaço da sua essência dissolve. Você sorri para o chefe, mas se cala diante das próprias vontades. Você obedece ordens, mas ignora seus sonhos. Você cumpre metas alheias enquanto a sua vida passa no piloto automático. Mas aqui está a verdade brutal. A liberdade tem um preço, e esse preço
é a sua antiga identidade. Para ser livre, você precisa matar a versão de você que foi domesticada, a versão que aprendeu a obedecer, a não questionar, a ser funcional mas nunca consciente. Você precisa desaprender quase tudo que te ensinaram. Precisa desconstruir as crenças que absorveu sem perceber. Precisa questionar as tradições que segue apenas porque sempre foi assim. E isso dói, porque significa admitir que você foi manipulado, que os anos que passou seguindo regras foram anos perdidos, seguindo regras de um jogo que você não escolheu jogar. Então, como sair? Como quebrar o ciclo? Como viver com sentido numa sociedade desenhada para te manter funcionando sem pensar? Primeiro, comece desconfiando do que te ensinaram como normal, porque quase tudo que é normal é parte da prisão. Trabalho das 8 às 18 num escritório que te seca por dentro. Comprar o celular novo que você nem precisa, só para parecer bem-sucedido. Postar sorrisos falsos enquanto afunda em dívidas. Desconfie. A liberdade começa quando você questiona o que nunca foi questionado. Quando para de aceitar regras que você nunca escolheu. Quando percebe que repetir o que todos fazem não é viver, é obedecer. Segundo, aprenda a viver com menos. Menos coisas, menos distrações, menos expectativas que não são suas. Você não precisa de mais roupas, mais tecnologia, mais aplausos. Você precisa de mais clareza, porque quanto mais você precisa, mais preso você está. A corrida dos ratos gira movida ao consumo e cada parcela é um elo a mais na corrente invisível que te prende. Comece a simplificar sua vida. Menos dívidas, menos relações tóxicas, menos ruído e mais verdade, mais silêncio, mais escolhas conscientes. Terceiro, redefina o que é sucesso para você. Esqueça o que os outros disseram que é vencer na vida. Para uns, sucesso é dinheiro, para outros é tempo livre, para outros ainda é paz. E para alguns, é simplesmente poder andar sem peso no peito. O que é sucesso para você? Responda isso com coragem e depois pare de correr atrás de metas que nunca foram suas. Jung dizia, o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, tudo o que você finge que não sente, tudo o que você ignora, vai voltar, vai te cobrar, vai virar crise, burnout, vazio existencial. Quarto, crie fontes de autonomia. Não dependa só de um sistema que pode te descartar como um número. Estude, leia, desenvolva habilidades, aprenda a pensar criticamente. A escola não te ensinou a pensar, te ensinou a seguir regras, mas a verdade é, ninguém pode te impedir de aprender por conta própria. Cada novo conhecimento é uma chave para sair da cela onde te colocaram, uma chave para quebrar as grades invisíveis que te impedem de viver com verdade. E talvez mais importante do que tudo, cerque-se de quem também quer escapar, porque andar com gente anestesiada faz você dormir de novo. E quem dorme obedece. Procure quem está acordado, quem questiona, quem tem brilho no olho, vontade no peito, coragem na alma. A fuga da corrida dos ratos é solitária no começo. Você vai parecer estranho, vai ouvir que está radical demais, vai perder amigos que estavam apenas confortáveis na sua inconsciência. Mas não precisa ser solitária para sempre. Quando você se liberta, você inspira, e quando inspira, você encontra outros que também querem sair ou já saíram. Sair da corrida não é abandonar tudo e fugir para o mato. Não é sobreviver como eremita isolado da civilização. Não se trata de viver com medo, sim, com intenção. É sobre algo muito mais profundo e desafiador. Assumir o controle total da sua existência. É sair do papel de engrenagem e virar o arquiteto da sua própria vida. A corrida dos ratos só termina quando você decide parar de correr. Não quando você chega em algum lugar, porque não existe lugar nenhum. A corrida é infinita por design. Você corre até não poder mais, e então é substituído por alguém mais jovem, mais barato, mais disposto a aceitar as mesmas mentiras que você aceitou. A única saída é parar, é questionar, é acordar. E a pergunta que fica é, você está disposto? Disposto a encarar o desconforto de perceber que foi enganado? Disposto a abandonar a segurança falsa do previsível? Disposto a viver com verdade? Mesmo que isso signifique viver diferente de todos ao seu redor. Porque se não estiver tudo bem, você pode continuar correndo, pode continuar funcionando, pode continuar chamando obediência de vida adulta e conformidade de maturidade. Mas se uma parte de você, mesmo que pequena, reconhece que existe algo profundamente errado com tudo isso,
Então talvez ainda exista esperança. Talvez você ainda possa escapar antes que seja tarde demais. A sociedade nos ensinou a consumir, não a refletir. O trabalho nos ensinou a produzir, não a viver. Mas ninguém nos ensinou a ser livres. Hoje, talvez pela primeira vez, você está diante de algo raro. Um espelho, um desconforto, um convite. E como todo convite, você pode aceitar ou pode ignorar. Mas lembre-se, a corrida dos ratos só termina quando você decide parar de correr. A escolha é sua. Sempre foi. Mas agora, pela primeira vez, você sabe que existe uma escolha. Se esse vídeo despertou algo em você, curta agora. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comente aqui embaixo uma frase: eu não corro mais. Porque declarar publicamente é o primeiro passo para não voltar a dormir. E vamos ver quantos ainda estão vivos o suficiente por dentro para acordar.